você tem sido durante essa pandemia? Parte 3. Vamos repetir a leitura das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, como temos feito já todos os domingos anteriores. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, do 1 ao 12. Eu quero começar a minha palavra chamando a sua atenção para um vídeo bem curtinho que vamos passar sobre um fato que ocorreu nesses últimos dias. Deverá ali em ação o pastor Antônio Carlos Costa, líder da ONG Rio de Paz, um dos maiores pregadores da nossa atualidade, pastor presbiteriano e um dos grandes defensores da causa da missão integral. Ele fez um protesto pacífico que já é tradicional, marca registrada de sua caminhada, fincando cruzes nas areias da praia de Copacabana, para relembrar as 40 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. Olha o que aconteceu enquanto ele dava uma entrevista para o canal SBT. Vamos lá. Esse senhor, ele indignado com o protesto pacífico promovido, liderado pelo pastor Antônio Carlos Costa, saiu derrubando todas as cruzes, mas o que mais chamou a atenção foi que, logo após, não sei se vai aparecer no vídeo, tem um senhor que havia perdido recentemente também o seu filho, de 25 anos apenas, para o coronavírus. E ele saiu recolocando cada uma das cruzes no lugar que este senhor havia jogado por terra. E pastor Antônio Carlos continua pacificamente dando a sua entrevista, pois a retaliação não é o caminho do Filho de Deus, como veremos nessa noite. Esse vídeo curto, ele nos mostra que estamos, sem dúvida, em tempos muito difíceis, em que o país está dividido como nunca, nervos à flor da pele, pessoas com os ânimos exaltados, mostrando uma ferocidade, uma hostilidade que desconhecíamos em alguns amigos. As discussões não estão mais sendo no campo das ideias, mas sim no campo da pessoalidade, com amizades e relacionamentos sendo atingidos simplesmente por se ousar pensar diferente do outro, por se fazer uso da liberdade de expressão que podemos e devemos ter num país democrático como o Brasil. Ora, pensemos na igreja. A igreja é um espaço comunitário por excelência, que deveria representar a diversidade de expressão da coletividade, pois igreja é uma reunião de gente que pensa diferente e devemos aprender a respeitar uns aos outros, mas não é o que temos visto por parte do povo que diz ser de Deus. Atente para mais esse outro caso. Olha essa manchete. Domingo passado, dia 14 de junho,
Renan Sena, indiciado por agredir enfermeira, é preso no Distrito Federal por injúria e calúnia contra o STF, Congresso e Ibanez. Quem é Renan Silva? Renan Sena Silva, evangélico, missionário da Igreja Batista Vale do Amanhecer e ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, que no dia 1º de maio foi filmado atacando enfermeiras numa homenagem pacífica que elas faziam às suas companheiras mortas pela Covid-19. Vamos lá, solta aí também a imagem, ó. O nosso irmão aí, o nosso missionário aí. A filmagem mostra que ele chegou a empurrar a enfermeira em um dado momento. Está preso por outras questões hoje. Sem dúvida, olhando para comportamentos desse tipo, que presenciamos agora por fotos, por filmagem, somos obrigados a concluir que as palavras de Jesus sobre as bem-aventuranças são mais do que necessárias hoje. Não estamos entendendo nada do que significa viver a vida cristã. Essa pandemia tem mexido com o nosso comportamento, fazendo com que o pior de muita gente seja exalado, manifesto publicamente. Só que nós somos de outro espírito, nós somos de outro naipe. Nós temos que nos parecer com Cristo continuamente, independentemente das pressões a que estejamos sendo submetidos. Por isso, estamos todos os domingos à noite estudando sobre as bem-aventuranças, porque elas representam o caráter de Cristo refletido na vida do seu discípulo, na vida da sua igreja. Então, eu lhe pergunto de novo, quem você tem sido durante essa pandemia? E a minha pergunta inicial é: você tem sido uma pessoa mansa? Você tem sido uma pessoa mansa? Na NVI, temos a seguinte versão, olha o que diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas, nas versões mais tradicionais, como a Revista e Corrigida e a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, nós temos o seguinte, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Prefiro esse termo manso, porque na primeira bem-aventurança já tratamos da humildade de espírito. Observe bem, a humanidade, ela pensa em termos de força, de poderio, de habilidade, de autossegurança e de agressividade. Quanto mais uma pessoa se impõe e se expressa de modo imponente, quanto mais uma pessoa se organiza e manifesta seu poderio e as suas capacidades, tanto mais perto nós achamos que ela está do sucesso e do progresso. Jesus, então, quebra esse conceito tão normal nos dias presentes, ao exaltar a mansidão de caráter e conduta. Mansidão essa que era também rejeitada pelos seus contemporâneos. Basta que nos perguntemos: por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado porque ele não agradou aos ideais messiânicos do seu tempo. Os judeus de sua época, a liderança religiosa do seu tempo, esperavam um Messias libertador, armado, um Messias conquistador, forte. E o que eles veem? Um Messias vindo de uma das cidades mais desprezadas da Palestina, Nazaré da Galileia. Um homem que, segundo ele mesmo falou, não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Um homem, um líder que afirmou que o seu reino não era deste mundo. Que decepção, que frustração para aquela liderança. Jesus envergonhava o bom nome do judaísmo. Logo ele foi crucificado por não ser o Messias que eles aguardavam dentro de sua lógica humana.
E quando nós então analisamos esse versículo sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nós começamos então a encarar maiores espinhos em nossa caminhada com Deus. Pois à medida que as bem-aventuranças vão prosseguindo na narrativa de Jesus, vamos também aumentando o grau de dificuldade da nossa vida com Deus e da nossa vida com o próximo. Pois ser manso é permitir que outras pessoas digam coisas ruins a nosso respeito, bem como também ajam de forma cruel contra nós, sem que queiramos fazer justiça com as próprias mãos, ou pagarmos o mal com a mesma moeda. Estou absolutamente consciente de que nessa noite eu estou pregando sobre verdade que não são tão degustáveis ao nosso paladar. Eu estou bem ciente de que estou tratando de assuntos que nos incomodam, que nos perturbam, porque estamos tão distantes do ideal bíblico. E quando falamos em algumas características de caráter, em algumas marcas da nossa conduta que nos tornam semelhantes a Cristo, nós achamos que isso não tem mais nada a ver em pleno século 21. Então eu quero com você agora observar alguns exemplos bíblicos clássicos para que nós entendamos de fato o que é a mansidão como traço do caráter daquele que serve a Deus. Eu quero começar com Abraão. Abraão e a sua experiência com o seu sobrinho Ló. Vamos lá? Gênesis capítulo 13, do 8 ao 11. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão escolheu o pior para si, para abençoar o seu sobrinho Ló. Traço de mansidão. Vamos ainda para Moisés? Vamos lá? Êxodo 32, 31 e 32. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, olha a ousadia de Moisés com Deus: risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés se dispôs a ter o seu nome cortado do livro da vida de Deus, em prol de um povo que tantos males lhe causava. Daí ele ter recebido o título do homem mais manso da face da terra. E Davi, podemos falar de Davi? Ele já havia sido ungido pelo Senhor como futuro rei de Israel. E ele teve pelo menos 2 oportunidades claras para matar Saul, o seu algoz, o seu perseguidor. Ele não o fez, continuando a suportar a opressão, mesmo quando teve o seu inimigo maior em suas mãos. Rei Davi, o guerreiro Davi, demonstrando a mansidão como traço de caráter. Estevão, o primeiro mártir, vamos lá? Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Enquanto era apedrejado de modo injusto, por simplesmente falar de Jesus, ele suplicava ao Pai pelo perdão para os seus detratores, para aqueles que o martirizavam. Mansidão. Mas vamos pensar no nosso exemplo maior, Jesus Cristo.
meu, o seu, o nosso Senhor. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo, o exemplo maior de mansidão. O nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso paradigma a ser copiado e imitado por todos nós. Diante desses exemplos, vamos definir a mansidão, entendendo primeiro o que ela não é. Vamos tirar da gente aquele senso comum, aquelas ideias pré-concebidas do que chamamos normalmente de uma pessoa mansa. Primeiro, a mansidão não é uma disposição de berço, não é uma qualidade natural, alguma coisa que você já vem com ela ao mundo, um sentimento inato, intrínseco, não. Segundo, manso não é ser indolente, preguiçoso, sem iniciativa, aquele moleirão, aquele cara Maria vai com as outras, que não tem iniciativa, que não tem atitude para nada. Isso não é ser manso. Terceiro, não é ser fraco, medroso, assustado diante de alguém ou algo que lhe seja mais forte. A mansidão, na verdade, é compatível com grande força de caráter, autoridade e poder. Todas as personagens bíblicas que foram mencionadas agora foram grandes líderes, pessoas que tomavam decisões corajosas a todo tempo e se dispunham até a morrer pelo que fosse certo, como no caso de Jesus, como no caso de Estevão, como no caso de Moisés, que preferiu ter o seu nome riscado no livro da vida de Deus para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Pensemos nos mártires, naqueles homens e mulheres que morreram pela sua fé. Um mártir jamais é uma pessoa débil, fraca, impotente, como geralmente nós os rotulamos. Para morrer por uma causa, é preciso ter grande força de caráter e ao mesmo tempo ser uma pessoa mansa, para não se revoltar contra o seu destino injusto. Morrer por ter feito o que era certo. O manso é aquele que muitas vezes decide abrir mão de privilégio, vantagens e posse para que o reino de Deus ganhe no fim das contas. O manso, como já disse, seguirá sempre o exemplo de Jesus. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que eu estou querendo afirmar é que o homem manso, a mulher mansa, não vive se sensibilizando consigo o tempo todo, assumindo continuamente uma posição defensiva diante do seu próximo, como se ele fosse um pobre coitado, alguém que está sempre sendo atacado de modo injusto. Não! A pessoa mansa jamais fala consigo mesma: olhe, você está enfrentando tempos muito complexos, muito difíceis, e simplesmente essas pessoas não estão entendendo o que você está passando. Elas estão sendo injustas ao não lhe compreenderem. Não é isso o que acontece na mente de uma pessoa mansa. A autocomiseração não condiz com o caráter de quem possui a virtude da mansidão. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo escolheu abrir mão de direito em muitas ocasiões em que ele se encontrava absolutamente certo. Se o que está em jogo são assuntos que envolvem o reino de Deus e podem trazer descrédito para a mensagem do Evangelho, aquele que é manso descansará
na justiça divina. Repito, vou falar novamente algo muito sério, para enfatizar, para ressaltar aquilo que eu quero trazer-lhes nessa noite. Observe, o indivíduo manso é aquele que já percebeu que ninguém pode lhe causar dano real, pois, ao olhar para dentro de si, ele sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal, porque como ser humano pecador que é, ele sabe que merece tudo isso e mais ainda. O que foi que John Bunyan disse? Autor do clássico O Peregrino: aquele que já está caído não precisa temer a queda. O que nós, todos nós, somos essencialmente pecadores caídos, restaurados por Deus, sim, mas em nossa essência ainda pecadores. A mansidão então expressa-se através de nossa postura e conduta em relação ao próximo que muitas vezes nos aflige, nos machuca, nos magoa, nos incomoda e perturba. É usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente, pois a pessoa que é mansa, ela crê nas palavras de Romanos, capítulo 12, verso 19: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Verdade difícil de ser experimentada na prática, hein? Como estamos querendo fazer justiça com as próprias mãos? Como estamos querendo buscar a nossa causa mediante os nossos próprios esforços? Querido, querida, precisamos aprender a entregar genuinamente as nossas questões diante de Deus. É necessário deixar tudo, nós mesmos, as nossas queixas, reclamações, o nosso futuro todo nas mãos de Deus, especialmente quando sentirmos que estamos sofrendo injustamente. A retaliação não é a mensagem do Evangelho. Nesse tempo em que tanto se fala sobre a causa negra, sobre os direitos civis dos pretos, quem é a figura que mais vem à tona? Quem é o agente histórico mais falado? Pastor Batista Martin Luther King Jr. E que tipo de protesto foi liderado por Martin Luther King Jr.? O protesto pacífico, o boicote, da desobediência civil, nada de armas, ao contrário de Malcolm X, líder muçulmano contemporâneo de Luther King. O povo venceria a batalha simplesmente pela resistência pacífica, e a violência seria totalmente jogada para escanteio, porque não é esse o credo cristão, ao contrário do que temos presenciado por muitos que se dizem crentes atualmente. Agora, finalizando nossa palavra, qual é a promessa dada ao manso? Cada bem-aventurança tem uma promessa. E o que é que Deus garante ao manso? A posse da terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Entretanto, o que significa possuir a terra? Eu tenho duas respostas. Primeiro, significa tomar posse das bênçãos de Deus, ainda aqui nesse mundo. Sim. Há uma promessa de satisfação, há uma promessa de plenitude, há uma promessa de contentamento para você ainda aqui na sua vida terrena. Vamos para a palavra? Vamos lá? 2 textos de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muito. Como nada tendo,
e possuindo tudo. Olha como Paulo se descreve. Muitos podem olhar para mim, dizia Paulo, e acharem que eu sou um pobre coitado, um desterrado, um flagelado, alguém abandonado. Mas eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. Em vida eu tenho tudo. E ainda, 1 Coríntios 3, 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, ninguém espere dos homens autoafirmação, ninguém espere dos homens algum tipo de estabilidade nesta terra, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Os dois textos, ao contrário dos evangelistas da prosperidade, não estão falando de bênçãos físicas materializadas por meio de algum objeto que seja alvo do nosso desejo. Dois textos estão falando de alegria espiritual, de satisfação plena, ainda em vida, ainda na terra. Então você pode ser alegre, você pode ser cheio de gozo, você pode ser uma pessoa satisfeita aqui e agora, e isso independe de qualquer tipo de ganho físico que você possa almejar. Mas há um outro sentido para o que significa possuir a terra, tá? Significa tomar posse das bênçãos no mundo por vir. Mais uma vez, seremos levados para o céu. As bem-aventuranças falam muito sobre o céu. E eu quero reforçar essa verdade. Nesse tempo em que muitos tiveram de si retiradas as suas maiores certezas e convicções, em que muitos tiveram roubadas de si as suas seguranças humanas, o que nos resta verdadeiramente, genuinamente, é a vida eterna com Deus. É uma realidade que não se prende a esta existência passageira. E olha a promessa que nós temos, Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma promessa de glorificação para os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você creu em Jesus, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem uma promessa de herança eterna. E o último texto, 2 Timóteo, capítulo 2, 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Ou seja, toda a dificuldade que enfrentamos neste mundo se traduzirá um reino eterno com Deus. Você tem garantia na sua alma que estas promessas serão alcançadas por você? Isto é a sua certeza. Cristo é a sua garantia. Quero repetir, quero ressaltar aquilo que eu tenho dito ao longo das 3 semanas. As bem-aventuranças não são produzidas naturalmente. Não é algo que você possa atingir pela sua força de vontade, por algum tipo de treinamento terreno, não. São virtudes dadas por Deus, como fruto do Espírito Santo em Gálatas 5. Então você precisa ser de Jesus, você precisa ter Cristo, um relacionamento de intimidade, vida de proximidade, para que estas marcas, dentre elas a mansidão, seja de fato êxito indispensável no céu. A minha oração, Igreja de Jesus, meu amado amigo, minha amada amiga, que está sendo alcançado por esta transmissão, é que a mansidão do Senhor se faça evidente em você.
está sendo maltratado, injustiçado, entregue para o Senhor a sua queixa, a sua lamúria. Deus é o seu juiz, Deus é o seu vingador. Não haja de modo vil, pérfido e baixo, como muitos que estão querendo evidenciar um tipo de fé que não tem nada a ver com o cristianismo. Que o Senhor nos conceda então esse espírito, o espírito da mansidão, como nos conduzindo e nos dirigindo em todos os nossos passos e decisões tomadas. Semana que vem, domingo próximo, se Deus nos permitir, estaremos juntos dando prosseguimento a essa temática. Um beijo no seu coração. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde ao longo dessa semana, em nome de Jesus.